verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com amparo na portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 63ª sessão ordinária virtual, 17 de setembro de 2021. Inicialmente, indago os senhores conselheiros se fizeram a leitura da ata, a revisão da ata da sessão anterior. Sim, doutor Franzé, eu passei para a Silvana umas observações com relação ao dia 15. Dia 16, tudo ok, certo? Certo. Obrigada. Obrigado, Neide. Então, a Silvana vai incorporar as sugestões dadas e logo em seguida será aprovada a ata. Indago a Silvana se os conselheiros disponibilizaram alguma resolução para assinatura. Não, senhor presidente. Então, não havendo resolução, vamos passar para a ordem do dia. Vamos iniciar com o processo de recurso 1.739/2013, aí 2012-14-641. Recorrente, TBM Teixo Bezerra de Menezes S.A., recorrido Seju. Relatora, doutora Lourdes Andrade. Está conosco para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor Ivan Lima Verde. E representando a douta Procuradoria, doutor André Carreiro. Com a palavra, a relatora. Obrigada, senhor presidente. Renovo o meu bom dia a todos os senhores. Nós temos aqui o processo cuja lavratura se deu em 7 de dezembro de 2012. O relato é o seguinte: falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária na forma e nos prazos regulamentares. A empresa supraqualificada deixou de recolher ICMS no montante de R$ 19.247.382,21, referente às entradas interestaduais de energia elétrica. Lançamento para evitar decadência, multa não lançada em virtude de liminar concedido pela Justiça. Como dito, o auto de infração, como não tem multa, se deu pelo lançamento desses 19.247.000. O período da infração abrange fevereiro de 2007 a julho de 2012. Foram apontados os dispositivos legais infringidos e, nas informações complementares, o agente fiscal esclarece que a ação fiscal foi efetuada com o objetivo de lançar o ICMS devido pelo contribuinte TBM Teixo Bezerra de Menezes, relativamente às aquisições de energia elétrica em operações interestaduais. Isso porque a empresa possui decisão judicial favorável para não cobrança desse ICMS. E o Estado do Ceará interpôs recurso de apelação ainda sem decisão. Portanto, o lançamento foi efetuado para evitar a decadência dos créditos tributários. Ressalta o agente atuante que a energia adquirida pelo contribuinte não se destina à industrialização ou comercialização de energia do próprio produto, e sim à utilização como insumo em seu processo de industrialização de fios têxteis e tecidos, desse modo, cabendo o imposto ao Estado de destino, Estado do Ceará. Relata e reproduz as decisões proferidas no mandado de segurança 00625906 8060001, impetrado pela empresa autuada, anexa aos autos as respectivas peças processuais. Medida liminar concedida em 1º de setembro de 2006. Eu estou fazendo referência às datas para que reste claro que está comprovado que o mandado de segurança já havia sido proposto e a medida liminar concedida em data anterior à lavratura do auto de infração. Acosta também sentença que ratifica a liminar e concede a segurança, tendo sido esta publicada no Diário da Justiça do Estado em 9 de fevereiro de 2010. E o recurso de apelação oferecido pelo Estado do Ceará em 25 de fevereiro de 2010. A sentença
vou ler aqui exatamente o que ele reproduziu, considerando os elementos do processo e tudo que mais consta dos autos, bem como atenta aos dispositivos legais orientadores da matéria em tablado, ratificando a liminar de folhas 153 e 156, concedo a segurança requestada e o faço para o fim específico de determinar a autoridade impetrada que se abstenha de cobrar das impetrantes o ICMS sobre a entrada de energia elétrica adquirida de outros estados, determinando a autoridade impetrada que assim proceda de forma definitiva. O processo está instruído com diversos documentos, inclusive a cópia das notas fiscais objeto dessa autuação. Em 7 de fevereiro de 2013, o contribuinte apresenta sua impugnação de forma tempestiva. Sustenta que as aquisições interestaduais de energia elétrica se deram para emprego no seu processo de fabricação de fios de algodão e de poliéster, que tais operações se dão ao abrigo da imunidade prevista no artigo 155, inciso 2, parágrafo 2º, inciso 10 da Constituição Federal, combinado com o artigo 3º, inciso 3 da Lei Complementar 87/96, que só é cabível a cobrança do ICMS nessas operações de entrada de energia elétrica no Estado, quando não destinada à comercialização ou industrialização, conforme disposições da Lei Complementar 87, que a Lei Estadual 12.670/96 e o Regulamento do ICMS, Decreto 24.569, reproduzem o teor desses comandos normativos. Que em 31 de maio de 2006, a empresa impetrou mandado de segurança sobre essa exação, tendo-lhe sido deferida a medida liminar em 31 de agosto de 2006, que afastou tal cobrança. Em 23 de outubro de 2009, foi-lhe concedida a segurança. Requer, por fim, a improcedência do feito. Consta dos autos despacho datado de 31 de outubro de 2014, da lavra do julgador de primeira instância, subscrita também pelo orientador da célula de julgamento de primeira instância, referendado pela presidente do CONAT, que determinou em 5 de agosto de 2015 a remessa dos autos à PGE para inscrição na dívida ativa, após intimação do contribuinte, nos termos do artigo 48, parágrafo 7º da Lei 15.614, tendo sido o contribuinte intimado dessa decisão em 22 de setembro de 2015. Consta também dos autos despacho datado de 2018, da lavra da presidente do CONAT, determinando o encaminhamento do feito à PGE pelas seguintes razões. Em junho de 2014, 18 de junho de 2014, foi negado provimento ao recurso de apelação do Estado do Ceará, interposto nos autos do processo judicial movido pelo contribuinte. Em consulta ao sistema ESAGE do TJ Ceará, observa-se que consta em 30 de setembro de 2014 certidão de trânsito em julgado, bem como a informação de que o processo encontra-se arquivado definitivamente, por tratar-se de causa de extinção do crédito tributário, conforme reza o artigo 156 do CTN, faz-se essa remessa. A PGE emitiu o parecer 143 de 2019, que repousava as folhas dos autos do processo físico, as páginas 338/343, onde destaca, dentre outras conclusões, que existe pendência de julgamento no Supremo da ação rescisória número 0002175, dígito 37.2014.8.006.0000, interposta pelo Estado do Ceará, com o objetivo de desconstituir a decisão no mandado de segurança já referido, que é o 000-625-90, dígito 61.2006.8.06.0001, e também pendente de julgamento, processo com repercussão geral, RS 748543, Rio Grande do Sul. Em 16 de agosto de 2019, o processo é julgado procedente em primeira instância, por meio do julgamento de número 1159/2019, pronunciando-se o julgador singular pela suficiência de prova documental já produzida e anexada aos autos para a formação do livre convencimento sobre a matéria,
que o auditor fiscal observou os ditames legais no cumprimento do seu mistério, que a questão, portanto, cinge-se à análise do direito aplicável à hipótese dos autos. Nesse sentido, fundamentando-se na legislação tributária vigente, em decisões judiciais paradigmas, no parecer Cefaz-Ceará, número 419, de 2008, entende, como citar parecer, que a não incidência do ICMS nas operações interestaduais com energia elétrica só se caracteriza quando o destinatário realizar a industrialização ou comercialização do mesmo produto, energia elétrica, que tenha recebido nessa operação interestadual. Em 20 de novembro de 2019, o contribuinte foi intimado por via postal da decisão de primeira instância administrativa de procedência da autuação fiscal, inconformado, em 21 de janeiro de 2020, de forma tempestiva, interpõe recurso ordinário, onde repisou argumentos de defesa oferecidos em sua impugnação, no entanto, destacando que a decisão judicial que lhe ampara transitou em julgado e apresenta como comprovação certidão narrativa da 5ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza, datada de 25 de junho de 2019, onde consta também a observação de que o processo se encontra arquivado. Requer, assim, o conhecimento do recurso, seu integral provimento para o fim de ser declarada a extinção do crédito tributário. A Célula de Assessoria Processual Tributária emitiu parecer fundamentado, parecer de número 90/2020, que repousa as folhas 392 e 394 do processo físico, hoje digitalizado, onde sugere o conhecimento do recurso ordinário, dar-lhe provimento em parte, para que seja decidido pela parcial procedência da autuação, uma vez que, em relação ao período de fevereiro a novembro de 2012, operou-se a decadência nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, pois o fisco tinha conhecimento da operação pela emissão das notas fiscais e o ICMS não foi destacado em virtude de ordem judicial vigente à época do fato gerador. Senhores, fazendo uma busca no site do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, essa informação é informação pública, a despeito de eu não ter identificado nos autos certidão narrativa dando conta dessa informação, mas a ação rescisória já se encontra arquivada, não tendo produzido efeitos modificativos da decisão proferida no mandado de segurança, que transitou em julgado, e, enfim, mas gostaria de ouvir os senhores para que a gente possa tomar uma decisão na apreciação desse processo. Obrigada, presidente. Obrigado, doutora Lúcia. Com a palavra, doutor André Carreiro. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da segunda Câmara de Julgamento, doutor Ivan, advogado representando a recorrente, bom dia a todos. Mais uma vez aqui substituindo o doutor Biratã, aqui na segunda Câmara de Julgamento, uma satisfação. Indo aqui ao processo, senhores conselheiros, como bem relatado, trata-se de um recurso ordinário do contribuinte contra a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração lavrado para lançamento do ICMS incidente sobre as entradas de interestaduais de energia elétrica, que não foram destacados nos documentos emitidos pelas concessionárias em razão de decisão judicial obtida pelo contribuinte. A questão de fundo é a interpretação de uma norma constitucional acerca da incidência ou não do tributo nessa operação interestadual com energia elétrica, precisamente regulamentada no artigo 155, inciso 10, a linha B da Constituição Federal, bem como na Lei Complementar 87/96, no seu artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3º. Normas essas reproduzidas, de certa maneira, na legislação tributária estadual. Como muito bem relatado pela doutora Lourdes, é um processo que tem uma série de questões externas que podem impactar nesse lançamento tributário. Ele foi lançado para a prevenção da decadência em razão da liminar obtida pelo contribuinte em mandado de segurança.
pelo relato, verifica-se que ou esse mandado de segurança ele foi julgado em primeira instância, foi objeto de recurso por parte do Estado do Ceará, tendo sido proferida uma decisão monocrática pelo Tribunal de Justiça, negando provimento ao recurso do Estado. Né? Por sua vez, esse processo ele chegou a ser remetido para inscrição na dívida ativa, conforme determinava anteriormente a legislação do contencioso tributário, retornando posteriormente para seu prosseguimento, mais uma vez retornando à Procuradoria diante da informação acerca do trânsito em julgado do mandado de segurança, né, e tendo se retomado o julgamento. Realmente é um processo bastante complexo, tem, para além da relação jurídica tributária que fundamenta o lançamento, né, que por certo esse tributo na origem seria devido na realidade, pela concessionária de energia, né, ela que é o contribuinte do ICMS energia elétrica, mas por força, por outro lado, da decisão judicial, né, e isso conforme a jurisprudência, se entende que nessa situação se transfere a responsabilidade pelo tributo para o consumidor e muitas vezes se entende até ele como um substituto tributário, né, também seria correto o lançamento procedido. Mas, como dito, é uma questão que depende de uma análise bastante minuciosa das questões externas referentes aos processos judiciais. Existe uma ação rescisória, como já foi informado, que foi interposta e que estava pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal, do recurso contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça. Então, precisa ser examinado os impactos dessas decisões e bem como eventuais efeitos que possam decorrer da decisão de segurança para as relações e os fatos tributáveis futuros a serem praticados pela empresa em referente à matéria tratada nesses autos. De modo que, pedindo aqui, venha ao doutor Ivan, né, que tem interesse no julgamento desse processo o mais rápido possível, bem como tem uma questão acerca de decadência trazida pela assessoria processual tributária de parte do lançamento, requer uma análise mais complexa, de modo que a Procuradoria vai pedir vista desse processo para, com mais propriedade, poder ser discutido e julgado numa oportunidade posterior. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, doutor André. Doutor Henrique, quer você falar? Presidente, só corroborando aqui com a posição do doutor André, tem um despacho aqui do doutor Matheus no processo, doutor André, e inclusive assinado pela doutora Camille também, que ele entende que, em relação a esses processos administrativos que estejam tramitando no CONAC sobre a matéria, devem ser sobrestados até que sobrevenha a decisão final do STF no RE 748543-RG, né, de repercussão geral. É um parecer que está nos termos formais, eu acho que é o segundo dos termos formais. Ele faz um arrazoadozinho dos processos e, ao final, ele entende que esses processos devam ser sobrestados até o final dessas ações, né? Não sei se isso... até tem muito pertinente a sua intervenção, doutor Henrique. Realmente tem essa questão, a matéria que trata o lançamento é uma matéria que estava sob análise de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. A repercussão geral já foi, inclusive, julgada no seu mérito, contrária ao fundamento do lançamento tributário e da decisão do mandado de segurança, mas aí há uma questão referente aos efeitos do trânsito julgado da decisão do mandado de segurança, bem como os reflexos e impactos da ação rescisória em relação a esse processo. Então, realmente, requer uma análise mais ampla, bastante minuciosa de todos os efeitos jurídicos, de todas as circunstâncias que envolvem a discussão desse lançamento tributário. Então, a gente vai dar uma examinada com mais profundidade para depois a gente poder retornar e discutir acerca do destino desse lançamento. Presidente, só para corroborar essa questão que o doutor André levantou, efetivamente, eu acho que nós já enfrentamos essa matéria aqui e já verificamos que, depois dessa decisão do STF, o julgamento foi, se eu não me engano, em abril de 2020. Eu me lembro que foi numa época que estávamos em pandemia, em que o STF
declarou que é constitucional a cobrança pelo Estado destinatário desse imposto de ICMS sobre energia elétrica por empresas que utilizam essa energia como consumidoras finais, seja ela empregando no processo industrial, seja ela empregando em outras atividades da indústria. Então, essa é uma matéria que já está pacificada no STF, dizendo que incide esse imposto, né? A incidência desse imposto. Mas duas coisas me pareceu que, quando eu vi essa matéria ontem à noite, me chamou a atenção. Primeiro, essa questão realmente do impacto da repercussão dessa decisão. Se houve, eu realmente não, era tarde, eu não olhei se houve modulação, se não há modulação, etc. Né? Foi uma decisão de abril de 2020, nós temos aqui uma autoinfração de 2012, não é isso? Então, assim, esse foi o primeiro aspecto que me chamou a atenção. O segundo aspecto que me chamou a atenção foi em relação a se essa ação rescisória, que foi não conhecida aqui no tribunal, e que a Procuradoria entrou com o recurso também não foi admitido, e a Procuradoria entrou com o agravo no Supremo, né? Subiu o processo lá para o STF. Se esse agravo foi julgado, se esse agravo não foi julgado, para saber se essa decisão vai ser objeto de novo julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal, que é importante aqui essa questão. Apesar de a gente saber que existe a independência das instâncias, né, efetivamente, tal, mas é importante saber, porque já existia essa matéria desse auto-infração estaria transitada em julgado, mas houve essas ações rescisórias, né, esses recursos e agravos, e saber como é que está o deslinde disso. Realmente eu não procurei, não tive, era tarde, eu não vi isso. Esse era o segundo aspecto que o doutor André trouxe com muita pertinência. Né? Primeiro, verificar a repercussão daquela decisão de abril de 2020 do STF, quando decidiu sobre a repercussão geral, dizendo que cabe ao Estado destinatário o imposto do ICMS sobre energia elétrica. E o segundo aspecto é saber se essas ações judiciais protocoladas pela Procuradoria-Geral do Estado, como é que está o andamento delas no sentido de um novo julgamento para esse caso concreto, lá junto ao STF. Então, assim, muito prudente essa questão de pedir vistas, até futuramente a questão de um possível sobrestamento, nesse sentido, presidente. Sem áudio, presidente. Sem áudio. Perdão. Doutor Ivan, tem um pedido de vista do doutor André aqui, vai ser concedido, mas o senhor poderia até já contribuindo no desenho desse processo, algumas questões, como é que anda essa ação, esses embargos, se eu tenho alguma notícia, possa ser até dada aqui nesse momento, a todos nós. Sim, senhor presidente. Bom dia a todos, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor André, a quem eu peço que transmita um abraço, minha saudação ao doutor Biratã. Espero que esteja bem, espero que seja só uma ausência momentânea, programada. Silvana, mais uma vez eu quero externar aqui a minha imensa alegria em participar dessas sessões de julgamento. E queria já de início dizer que concordo absolutamente em todos os termos com a manifestação do doutor André, pela prudência que esse caso exige, né? Ele é muito complexo, não só na sua matéria substancial, no mérito propriamente dito da autuação, que já é muito complexo, tanto que vem sendo tratado aí no nível dos tribunais superiores já há muito tempo, de maneira muito controvertida, cheio de idas e vindas, é uma matéria realmente de alta complexidade. Eu até pediria, em face aí do pedido de vistas da Procuradoria, eu vou, inclusive, se vossas senhorias me permitirem, até tentar fazer chegar aos autos do processo um parecer que foi emitido de maneira muito detalhada, chegando, inclusive, a abordagens a respeito de
aspectos formais e escriturais definidos pelo CONFAS, pelo CINEF, especificamente com relação à questão da energia elétrica. É um parecer que foi feito buscando a máxima sistematização possível da matéria, indo do nível mais alto constitucional, aspectos constitucionais, até como eu falei agora há pouco, aos aspectos procedimentais da escrituração dessas operações. É um parecer que foi emitido pelo professor Ivan Lima Verde, na condição de membro do Instituto Cearense de Estudos Tributários. Talvez não seja necessário descer a esse aprofundamento da questão do mérito propriamente dita, porque, como nós sabemos, há uma outra questão paralela, tão ou mais complexa do que a própria matéria a própria matéria de mérito em si, que é o aspecto processual. O doutor André foi muito feliz nesse pedido de vista, porque eu acho que realmente merece de todos nós uma reflexão e uma análise muito cuidadosa, muito prudente mesmo, para a tomada dessa decisão. Respondendo aqui algumas questões que foram suscitadas, eu não diria nem respondendo, mas apenas agregando aqui algumas informações, só uma pequena correção, doutor Leilson, se não me falha a memória, essa decisão do recurso extraordinário 748-543, ela é não de abril de 2020, mas de agosto de 2020. O que aqui para o nosso caso, eu ontem à noite achei por bem fazer uma linha do tempo de cada passo dessa questão, e ela não vai, se é de abril ou se é de agosto, não vai ter interferência nenhuma aqui na decisão. O único aspecto que ela talvez tivesse alguma influência seria porque, se nós observarmos o parecer que foi emitido pelo doutor Lúcio Flávio, esse parecer que antecede ao encaminhamento desse processo para esta pauta, né? O parecer é de abril de 2020. Né? Esse processo o parecer então aí foi a minha confusão. Aí eu fiz a confusão com os dados. Imaginei que tivesse sido por isso. O parecer é de abril de 2020, a decisão no STF é de agosto de 2020. Mas é muito interessante que se faça essa observação desse processo, de toda essa questão, com uma linha do tempo, porque, na minha ótica, posso estar equivocado, e eu acho que com a análise muito cuidadosa e muito atenta do doutor André e de todos os conselheiros que certamente vão se debruçar sobre essa matéria, quando esse processo retornar para a pauta, eu acho que vai ser mais fácil, nós vamos ter todos aqui mais informações e mais aspectos para levantarmos. Mas eu pediria licença, assim, só para mostrar mais ou menos como é que eu fiz essa linha do tempo, só para antecipar alguma coisa com relação ao momento em que cada ato, em que cada evento desse foi materializado. Nós começamos em maio, eu começo essa linha do tempo em maio de 2006, com a impetração do mandato de segurança. Em agosto do mesmo ano, de 2006, vem a concessão da liminar. Em outubro de 2009, vem a decisão que confirma a liminar concedida e concede a segurança para o contribuinte, determinando que o fisco se abstenha de fazer a cobrança e, dessa vez, como a decisão já era definitiva e não mais apenas em sede de liminar, dizendo que se abstenha de praticar o ato dessa feita em caráter definitivo. Em seguida, vem, em fevereiro de 2010, a apelação do Estado contra essa decisão que concedeu a segurança. Em dezembro de 2012, depois de já concedida a segurança definitiva, é procedida a lavratura do auto de infração para efeito de afastar ou evitar a ocorrência da decadência. Logo em seguida, a lavratura do auto é apresentada à defesa tempestiva. Entre a lavratura do auto, a apresentação da defesa e o próprio recurso ordinário, vem uma decisão que nega provimento à apelação apresentada pelo Estado, e o que ocorre em julho de 2014,
mesmo mês em que é lavrada a certidão de trânsito em julgado dessa decisão. Ou seja, em julho de 2014, logo em seguida à lavratura do auto de infração e antes do julgamento de primeira instância, vem a decisão judicial, em nível estadual, transitar em julgado. Né? Ocorre o trânsito em julgado. Contra essa decisão do tribunal, a Fazenda Estadual apresenta o recurso, que é apreciado pelo TJ Ceará em agosto de 2018, nós já chegamos em agosto de 2018, apresenta a partir desse recurso, vem o Tribunal de Justiça e não conhece não era um recurso, era uma ação rescisória. E vem o Tribunal de Justiça em agosto de 2018 e não conhece da ação rescisória. Contra essa decisão do Tribunal de Justiça, que não conheceu da ação rescisória, o Estado, em março de 2019, apresenta um agravo. Esse agravo, é bom que se destaque isso, ele não está discutindo a matéria em si, do mérito em si, mas trata, discutindo exclusivamente o não cabimento ou não acolhimento da rescisória pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Depois desse momento da apresentação do agravo, vem o julgamento de primeira instância, é apresentado o recurso ordinário, tudo isso correndo em paralelo, né? O processo já estava tramitando, não tinha se retirado a suspensão, né, da tramitação dele, e em fevereiro de 2020, aí vem uma resposta e uma correção que merece ser feita ao parecer da assessoria tributária, da forma como ele foi emitido por escrito, mais uma vez o aspecto temporal aí da proximidade das datas causando alguma confusão. Apesar do parecer ter sido emitido em abril de 2020, em fevereiro de 2020, o Supremo Tribunal Federal já tinha se manifestado sobre esse agravo, no recurso extraordinário de agravo, número 1.208.383, com certidão de trânsito em julgado do mesmo mês, de março de 2020, negando ou não aceitando a ação rescisória apresentada pelo Estado. Só fazendo uma correção, a decisão, o acórdão é de fevereiro de 2020, a certidão de trânsito em julgado referente a esse agravo, essa questão, esse processo, é de março de 2020. O parecer emitido em abril de 2020, aí entende-se que, dada essa proximidade, ele se manifesta e ele faz referência à inexistência ou à pendência dessa decisão, mas, na verdade, não havia mais decisão pendente. O STF já havia se manifestado sobre esse agravo e sobre o descabimento da ação rescisória. Então, é muito importante, nós chegamos num ponto crucial, eu diria que nessa linha do tempo há dois pontos fundamentais para serem observados e que merecem a máxima atenção possível, que são os dois momentos de trânsito em julgado. O trânsito em julgado da questão discutida em sede de mandato de segurança, trânsito em julgado esse ocorrido em julho de 2014, e o segundo momento em que ocorre também um trânsito em julgado, que é em março de 2020, a certidão é de março de 2020, referente ao trânsito em julgado da matéria que tratou do acolhimento ou não da ação rescisória. Posteriormente a isso, em abril, como eu falei, é emitido esse parecer da assessoria tributária, e aí, voltando para o ponto inicial, doutor Leils, que eu tinha chamado a atenção, em agosto de 2020, a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Então, a gente vai precisar analisar essa questão tendo muito atenção e dando muita importância a esse aspecto da linha do tempo, porque, como muito bem ressaltou o doutor André, doutor Henrique, doutor Leils, como muito bem ressaltaram os três nas suas manifestações, a gente não está aqui diante somente da matéria de mérito em si, mas de aspectos paralelos, né, de suma importância, que envolvem as questões do próprio ponto de vista do processo, né, do próprio ponto de vista processual e as implicações que isso vai ter. E aí a gente vai ter, dada a grande importância dessa matéria, claro que isso tem uma repercussão muito grande, mas me parece que este caso em si, este caso da TBM em si,
é sui generis, ele tem peculiaridades que dificilmente nós vamos encontrar em outros processos tratando da mesma matéria, porque ele foi permeado paralelamente por esse processo judicial, por toda essa discussão judicial iniciada lá em maio de 2006 com a apresentação, com a interposição, a impetração do mandado de segurança. Então, senhor presidente, eu queria ter sido um pouco mais resumido, até porque já há o pedido de vista, mas eu fiz questão e abusei aqui um pouco da paciência de vocês para poder tentar traçar essa linha do tempo, apenas para já de antemão tentar chamar a atenção do meu ponto de vista para quais seriam os pontos assim essenciais a serem observados. Então, desde já agradeço imensamente pela atenção de todos vocês. Fico aqui à disposição se eventualmente houver mais algo em que eu possa contribuir. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Obrigado, doutor Ivan. Essa linha do tempo, essa timeline vai ajudar consideravelmente nas nossas discussões. A vista já está com o doutor André Carreiro, mas está com a palavra o doutor André. Obrigado, presidente. Não, só para agradecer a exposição do doutor Ivan, muito esclarecedora, e aproveitar, doutor Ivan, pedir um esclarecimento, se o senhor souber me responder. Existem outros autos de infração referente a outros exercícios posteriores lançando esse mesmo imposto para prevenção de decadência? O senhor disse com relação à mesma empresa, a TBM? Em relação à TBM, Doutor André, se o senhor me der um tempinho, eu posso fazer essa pesquisa aqui e ver. Até onde eu saiba, me parece que seria só esse, mas eu não vou lhe dar essa resposta agora com absoluta certeza, não. Eu precisaria de um tempinho para poder verificar aqui nos arquivos se há outros processos tratando dessa mesma matéria. Se o senhor puder depois verificar, me encaminhar, não sei se eu tenho meu contato pessoal, mas qualquer coisa pode pegar aí com a Silvana, pronto, eu agradeço. Tá bem, viu? E eu reitero aqui, obviamente, se for do interesse de todos vocês, a minha disposição também de passar esse parecer ao qual eu me referi, que independentemente, porque pode até ser que se chegue à conclusão de que, dados os aspectos processuais, não haja mais necessidade de adentrar no mérito dessa questão, né? E até por conta da própria decisão do Supremo Tribunal, todos esses aspectos levantados poderiam até ser desnecessários a partir do momento em que a Suprema Corte tomou a sua decisão sobre a matéria. Mas, se for do interesse de vocês, eu posso passar esse parecer, porque ele realmente faz uma análise muito, muito detalhada e muito minuciosa da questão, e pode ser até que, apenas do ponto de vista acadêmico, lhes interesse. Obrigado, doutor Ivan. Pode disponibilizar aqui, encaminhar para a Silvana, que ela repasse para todos nós. E também, se tiver os outros processos, também para a gente verificar em qual Câmara está, se tem prevenção ou não com essa nossa Câmara aqui. Tá bem? Eu vou fazer esse levantamento ainda hoje, senhor presidente. Se eu não conseguir mandar essa resposta, doutor André, pela Silvana, ainda hoje eu me comprometo a fazer isso no início da próxima semana. Obrigado, doutor Ivan. Então, o processo, inclusive, doutor André Carreiro. Gostaria de agradecer ao doutor Ivan pela participação. Querendo, pode permanecer conosco, que nós temos mais outros processos em pauta. Eu volto a agradecer a atenção de todos, a boa acolhida que eu sempre recebo, e vou pedir licença para me retirar, até para poder começar a fazer essa pesquisa e tentar respondê-la no menor tempo possível. Obrigado a todos, um abraço. Um bom final de semana. Passando aqui para a nossa ordem do dia, anuncio o processo de recurso 1.3960/2019, aí 2019-12-189. Recorrente, FASA Motors Comércio de Veículos Limitada, recorrido Seju. Relator, doutor Wander Araújo Magalhães Uchoa. Talvez na pauta você presente sustentação oral, mas nesse processo não há sustentação oral. Com a palavra, o relator. Bom dia, senhor presidente. Obrigado. Bom dia a todos os conselheiros. Bom dia, doutor André. Bom dia, doutora Silvana. O nosso processo de hoje, ele versa sobre omissão de receitas tributadas pela substituição tributária,
constatada mediante demonstração do resultado com mercadoria para o exercício de 2016. No auto de infração, o agente fiscal apontou infringência ao artigo 92, parágrafo 8º da Lei 2.670, de 96, e sugeriu a penalidade preceituada no artigo 126 da Lei 12.670/96, 126 caput, alterado pela Lei 16.258 de 2017. O crédito tributário teve como base de cálculo o valor de R$ 642.263,12, que gerou uma multa de R$ 64.226,31, 10%. Segundo informações complementares, em cumprimento ao mandado de ação fiscal, foi realizada a auditoria plena relativa ao exercício 2016 junto ao contribuinte FASA Motors Comércio de Veículos Limitado. A empresa tem como atividade principal KNAID, comércio varejista de automóveis, caminhonetas e utilitários novos. Foi emitido o termo de início de fiscalização, número 2019-02740, com a finalidade de intimar o contribuinte para apresentar a documentação necessária à realização dos trabalhos de auditoria. Analisando o relatório Malha Fiscal do exercício 2016, índice 13, a auditoria identificou inconsistências no valor total da demonstração do resultado da mercadoria. Estas inconsistências, inicialmente, elas remontavam o valor de R$ 953.588,56. Por outro lado, a fiscalização detectou que no arquivo do SPED fiscal detectou que no arquivo SPED fiscal do contribuinte não foi informado o valor do estoque. Assim, novamente foi procedida intimação para que o contribuinte analisasse a malha fiscal e apresentasse o inventário de 31/12/2016, o que foi atendido no curso da fiscalização, não é isso? De posse do inventário de 2016, cujo contribuinte informou que seria no valor de R$ 309.306,76, foi refeito o cálculo da DRM considerando o estoque final. Após o confronto das entradas de mercadorias com as saídas e os inventários de 2015 e 2016, estoque inicial e estoque final, o agente fiscal constatou que o montante da receita líquida é inferior ao custo das mercadorias vendidas, ensejando a omissão de receitas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Em razão das mercadorias comercializadas terem o ICMS cobrado na fonte, o agente autuante sugeriu a aplicação da penalidade disposta no caput do artigo 126 da Lei 2.670. A recorrente apresentou tempestiva impugnação, ela está às folhas 37 e 42 dos autos, alegando e requerendo que o demonstrativo apresentado não levou em consideração o lucro apurado no período, sendo este elemento indispensável à apuração realizada. Ou seja, o primeiro aspecto é que, em tese, não teria sido levado em consideração o lucro apurado no período. Depois, avança dizendo que o autuante extraiu os dados dos arquivos magnéticos transmitidos pelo impugnante, deixando de informar e não questionando o contribuinte sobre a ocorrência ou não de lucro no período. Que junta aos autos balancete do estabelecimento no qual constaria a inexistência da suposta omissão de receitas, que é filial de pessoa jurídica composta por matriz e mais 3 filiais, juntando também um balancete consolidado, que não houve qualquer omissão de receitas, tendo apenas sido desconsiderado o lucro. Por fim, roga pela produção de provas, inclusive pedido genérico, né? Inclusive perícia, e a improcedência da acusação.
As folhas 65 a 67, a julgadora de primeira instância decidiu pela procedência da acusação fiscal. Mas, na decisão de primeira instância, ela modifica e reenquadra a penalidade. A julgadora reenquadrou para a penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, a linha B, item 2 da Lei 12.670/96. Discordando da decisão de primeira instância, a empresa apresentou recurso ordinário, folhas 75 a 87, alegando as mesmas razões da impugnação e acrescentando que, embora o agente autuado tenha aceitado o inventário entregue à fiscalização, equivocou-se ao incluir informação relativa exclusivamente ao estoque de peças, deixando de considerar o estoque de veículos no valor de R$ 2.448.592. Aqui apenas uma pequena observação, porque depois que ele já havia entregue um novo inventário, final de 2016, já no curso da fiscalização, em momento posterior, ele novamente traz informações e inclui estoque de veículos nesse valor já mencionado. Declara ainda que se equivocou na transmissão do arquivo EFD relativo ao mês de fevereiro de 2017, acabando por só incluir os dados do estoque quando da sua retificação. Informação esta apresentada no curso da fiscalização e incluída na retificação do arquivo magnético, repita-se. Processo encaminhado para a célula de assessoria processual tributária, que exara o parecer número 64 de 2021, folhas 97 a 99, onde manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento, a fim de reformar a decisão de procedência exarada em primeira instância, em virtude de um novo reenquadramento da penalidade, para a sanção prevista no parágrafo único do artigo 126. Então, assim, só uma retrospectiva da penalidade, eu relato. O auto-infração, 126 caput, o julgador de primeira instância, artigo 123, inciso 3, a linha B, item 2, e o parecer opina pela aplicação do parágrafo único do 126, é a redutora, né? O processo, então, vem a essa colenda da segunda Câmara para julgamento. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Com a palavra, o doutor André Carreiro. Obrigado, presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Como muito bem relatado pelo conselheiro Wander, trata-se de um recurso ordinário do contribuinte contra a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração, que confirmou a imputação da infração de omissão de receitas ao contribuinte no exercício 2016, no valor de R$ 642.263,12, relativamente a operações com mercadorias sujeitas a regime de substituição tributária, apurado mediante levantamento contábil financeiro, através da demonstração de resultados com mercadorias, DRM, né? Durante a ação fiscal, como bem relatado e consta nas formas complementares, o autuante, ele procedeu a algumas cautelas para a máxima fidedignidade desse lançamento, né? Verificou que os estoques na FD do contribuinte estavam zerados e, assim, entrou em contato com o contribuinte para que ele apresentasse esses estoques. O contribuinte, no primeiro momento, apresentou esses estoques, informando que existiria o inventário, né, no valor de R$ 309.306,76, e, com base nessa informação, ele procedeu à aplicação do método fiscal e constatou a omissão de receita, né, com base na presunção prevista no artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4º da Lei 12.670/96.
E no recurso, o contribuinte ele traz as mesmas alegações da sua impugnação. Ele alega, em síntese, que o levantamento fiscal em tela não foi considerado o lucro auferido no período, conforme demonstrado nos balancetes acostados ao presente processo, inexistindo assim a omissão de receita anunciada. Alega ainda que, embora tenha aceitado o inventário entregue à fiscalização e o ter considerado seu levantamento fiscal, o agente fiscal equivocou-se a incluir informação relativa exclusivamente ao estoque de peças. Sustenta ainda que, por motivos alheios ao seu conhecimento, o estoque de veículos totalizando R$ 2.448.592,02 não foi considerado levantamento realizado, resultando na apuração de uma omissão de saída inexistente. Também alega que seria possível verificar que não existia omissão de saída e que a diferença apurada correspondia ao lucro auferido no período se o demonstrativo tivesse a informação correta, inclusive retificada antes mesmo do encerramento da apresentação fiscal. Também sustenta que se equivocou na transmissão do arquivo FD relativo ao mês de fevereiro de 2017, acabando por só incluir os dados do estoque quando da sua retificação, mas defende que tal informação, mesmo tendo sido apresentada no curso da fiscalização, ela deveria ser considerada, né? Defende ainda que o equívoco material na FD transmitida não teria o condão de afastar o seu direito de incluir na DRM o real valor do estoque final, no valor de R$ 2.757.898,78, correspondente à soma do estoque de peças com o saldo do estoque de veículos, e sustenta isso alegando que deve ser observado o princípio da verdade material, né? E, por fim, esclarece que a filial seria uma pessoa jurídica, a filial autuada seria uma pessoa jurídica composta por sua matriz e mais 3 filiais, de forma que o balancete consolidado se encontra anexo ao presente processo, né? E como bem analisada a matéria pela assessoria processual tributária, faz uma descrição acerca do método utilizado no demonstrativo de resultado de mercadorias, né? E por esse método se constatou que o custo das mercadorias vendidas no período fiscalizado foi superior ao valor das receitas líquidas de vendas, né? Esclarece que acerca dessa ferramenta contábil, desse método fiscal, né? Através do qual se permite conhecer o resultado econômico obtido com a venda de mercadorias em determinado período de tempo. Portanto, conforme foi analisado, né, tendo em vista a atividade comercial da empresa e a necessária, o objetivo de obtenção de lucro na venda das mercadorias, né, ele constatou de fato que o levantamento fiscal demonstra uma omissão de receita, né, e uma omissão de receita com base numa presunção legal, que está previsto no artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4 da Lei 2.670, né, e, portanto, procedeu-se o lançamento, no caso, da multa, porque eram operações sujeitas à substituição tributária. E aí, passando para a análise da defesa, o contribuinte ele tenta sustentar a sua defesa no erro, na análise, na elaboração da DRM, né? Reconhece que foi oportunizado ele apresentar o seu estoque, mesmo essa informação constando zerado na FD, ele apresentou um inventário, no valor de 309 mil, mas depois sustenta que por um equívoco na transmissão posterior da FD, esse não seria o valor correto do seu inventário, pois não teriam sido incluído o valor do estoque referente a veículos no valor de R$ 2.757.000, aproximadamente, né? E que procedeu à retificação da sua FD, mas a retificação essa também, de maneira confessada, que se procedeu após o início da ação fiscal, né? Os senhores sabem, a legislação tributária ela veda a questão da retificação posterior à início da ação fiscal da FD, salvo engano, está expressa essa vedação no artigo 276K do regulamento do ICMS, né? Como bem destacado pela assessoria, considerando os diferentes valores de estoques apresentados pela própria autuada no curso da ação fiscal, caberia a ela ter comprovado o real valor do inventário final de 2016 através de registros contábeis ou das informações declaradas no imposto de renda da pessoa jurídica. E, assim, a recorrente não procedeu nesse caso,
né? Ela apenas alega, mas não traz uma contraprova contundente às informações que foram por ela prestadas no início da ação fiscal, né? Por outro lado, também deve-se destacar que o balancete juntado ao processo pela autuada, ela não confirma as suas informações trazidas no seu recurso, pois o lucro apresentado, ele diz respeito ao conjunto das empresas, né? Na verdade, a empresa é única, ao conjunto dos estabelecimentos da empresa, e não somente o resultado apresentado pelo estabelecimento que foi autuado, né? Então, não há como ser considerada as alegações do contribuinte. A defesa ela se restringe mais à questão de mérito mesmo, essa divergência de informações, mas o auto ele foi baseado nas informações fiscais prestadas pelo contribuinte, seja na sua escrita fiscal, seja através das operações praticadas, ou bem como aquelas que foram prestadas no início da ação fiscal. Então, não há qualquer mácula acerca do mérito no lançamento. Por outro lado, no que toca à penalidade, realmente muito pertinente às observações trazidas pelo relator. No auto de infração, foi proposta a aplicação do caput do artigo 126. Por sua vez, na decisão de primeira instância, se procedeu o reenquadramento do fundamento legal dessa penalidade para o artigo 123, 3b, item 2, alterado pela Lei 16.258 de 2017. Entendemos que esse reenquadramento da decisão de primeira instância ele não é correto, uma vez que, conforme o artigo 144 CTN, o lançamento ele é regido pela legislação vigente à época dos fatos. Então, no caso, realmente não caberia aplicar a norma alterada pela Lei 16.258, pois ela não é mais benéfica, né? Ela não encontra autorização no artigo 106, inciso 2, a linha C de CTN, para sua aplicação retroativa, porque ela não trouxe qualquer benefício ao contribuinte, pois o referido item traz o mesmo percentual de 10% previsto no caput do artigo 126. Mas, em relação à manifestação da assessoria, de fato, nós concordamos que, na situação tratada, a omissão de receita sendo verificada através de um demonstrativo financeiro contábil e não através de um levantamento quantitativo de estoque, pelo método utilizado, fica inviabilizado se precisar, se essa omissão de receita decorre de vendas de mercadorias sem documentos fiscais ou de venda de mercadorias abaixo do preço de custo, de modo que entendo pertinente, sim, na situação dúbia tratada e decorrente da próprio método fiscal utilizado, que se aplicaria, no caso, o artigo 112, inciso 2 do CTN, devendo-se entender pela situação mais benéfica ao contribuinte, qual seja que se tratam de operações devidamente registradas, mas que foram praticadas abaixo do preço de custo. Portanto, entendemos que, nessa situação, fica autorizada a aplicação da minorante prevista no parágrafo único do artigo 126, com a redução da penalidade para 1%. Então, com essas considerações, senhor presidente e senhores conselheiros, entendemos que o recurso ele deve ser conhecido para que seja dado parcial provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração, mas reenquadrando a penalidade para o parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670. Essas são as considerações. Caso necessário, nos manifestaremos no decorrer das discussões. Obrigado. Obrigado, doutor André. Senhores, o processo está em discussão. O doutor Wander já levantou a mão. A palavra, doutor Wander. Senhor presidente, vou procurar ser bastante breve e separar em dois pontos aqui. Dois pontos. A primeira é a questão realmente meritória, questão do mérito da autuação. Essa eu não vou me delongar mais, já tenho, salvo uma discussão que traga fatos novos aqui dos conselheiros, eu já tenho meu juízo formado em relação à autuação, à procedência da autuação, em razão do que consta dos autos, em razão de que realmente os valores foram retificados já após o início da fiscalização, e, inclusive, foram até levados em conta pelo agente autuante, né? A primeira retificação, a primeira informação de retificação que a parte o fez,
foi, inclusive, levado em conta pelo agente autuante. O outro ponto, que aí talvez enseje maior discussão é em relação à penalidade prevista, né? Me recordo, e talvez seja até por isso que ele já pediu para falar e vou querer ouvi-lo novamente, me recordo que analisamos talvez essa questão recentemente no processo de relatoria do doutor Leilson, não é isso? E lá, realmente, foi pelo artigo 123.3, né? Se não me engano, foi isso que aconteceu. Mas confesso que, me debruçando um pouco mais sobre esse estudo, e dentro da lógica trazida pelo assessor processual tributário, aqui referendada pelo doutor André Carreiro, entendo que sim, que seria mais acertada para aplicação ao caso, em razão exatamente da impossibilidade de, dentro do que consta dos autos, nós sabermos se essa omissão de receitas foi oriunda da venda de mercadorias pelo valor abaixo do custo, ou se foi a venda de mercadorias sem a nota fiscal. Essa resposta, eu confesso que não consigo encontrar também. É claro que gostaria de ouvir, desde já digo, gostaria de ouvir as considerações do doutor Leilson, que tenho certeza, que creio que tenha sido por essa razão o pedido dele de manifestação, e depois eu retorno com a minha nova fala. Obrigado, senhor. Eu estou dando seguimento aqui para o doutor Leilson, depois a doutora Elineide. Doutor Wanda, acho que o senhor foi no ponto central dessa questão, a discussão aqui com relação à questão da penalidade mesmo. Eu acho que não é transferir para o artigo 123, mas é do 126, também acho que tem que ser o 126, só não concordo com a minorante, e vou lhes dizer a razão. Nós, como foi bem dito, nós analisamos uma DRM quarta-feira, né? O próprio doutor Cid estava representando aqui a Procuradoria do Estado. O doutor Cid, ele tem já conversamos sobre isso na assessoria processual, ele tem um entendimento de que quando se faz de forma anualizada o comparativo entre o custo e as vendas, de que deveria se imputar a falta de recolhimento, né? Aí é 123.1, é alguma coisa, C ou D, porque não se tem como dizer se isso foi resultante de vendas sem nota fiscal, ou se foi resultante também de vendas abaixo do preço de custo. E eu tenho dito para ele que, nesses casos, é necessário verificar as circunstâncias da autuação. Para além da questão da legalidade, porque entendo que só se pode atribuir venda abaixo do preço de custo naqueles casos que estão previstos lá no parágrafo 8º do artigo 25, quando se compara cada operação de venda com seu respectivo custo daquela mercadoria que foi vendida. E nós temos vários autos de infração nesse sentido, né? E aí se aplica a falta de recolhimento lá no artigo 123, 1C ou 123.1D, dependendo da situação. Mas, assim, para além disso, desse meu entendimento, já que o legislador, ao legislar duas formas distintas de condutas, uma no artigo 92 e outra no artigo 95, parágrafo 8º, ele quis diferenciar as duas condutas e quis também, ao mesmo tempo, diferenciar as duas sanções, né? Isso, para mim, é muito claro. Não haveria necessidade, eu disse até para ele, então não haveria necessidade de haver o artigo 92. Se é uma hipótese de dúvida que se foi venda abaixo do preço de custo, bastaria a tipificação do parágrafo 8º do artigo 25, não necessitaria o artigo 92 ser trazido à legislação. E ele foi lá no começo dos anos 2000 justamente para caracterizar a venda sem documento fiscal. E eu trouxe aqui
legislações de 21 estados, trouxe decisões, já levei isso também na Câmara Superior, de quando se trata dessas presunções de omissão de receitas, significa dizer que foram vendas de mercadorias sem documento fiscal. Mas, como eu havia dito, eu disse para ele que não se pode fazer uma ilação direta de aplicação da falta de recolhimento, ou mesmo agora, nesse caso, de aplicação do parágrafo 1 do artigo 126, sem verificar as circunstâncias da autuação, as circunstâncias materiais que cercam a autuação. Que foi o caso, a gente teve esse caso na quarta-feira, em que a empresa deixou de registrar equivalente em mercadoria de 3.800.000 reais de compras de mercadoria para revenda. Ora, ao fazer isso, ela deixou de registrar, é claro que na saída ela vendeu sem nota fiscal. Eu lembro que ele tinha ido também, no seu parecer, pela falta de recolhimento, lá naquele caso concreto que eu era relator. Ora, se eu tenho 3.800.000 reais em mercadorias, não as registrei dentro dos meus estoques, é porque eu dei saída dessas mercadorias sem nota fiscal. Não tem como o fisco, não tem como o fisco fazer um cruzamento se eu não registro a entrada, eu não vou registrar a saída. E é por isso que depois ele quis, na sua defesa, que levasse em consideração os créditos dessas notas fiscais a serem lançadas, que foram objetos da autuação, né? Acrescentou ao custo, no cálculo do custo da mercadoria vendida, essas entradas não registradas. Por isso que nós todos fomos unânimes em reconhecer que, aquele caso, foi claramente um caso de venda sem mercadoria, venda de mercadoria sem nota fiscal. Se eu não registro as entradas das mercadorias, é porque eu as vendi sem nota fiscal. Não se trata de ajuste de preços, de custo, né? Aí, vamos para o caso presente. Nesse caso presente, são duas as circunstâncias que estão claras na própria defesa do contribuinte, que se trata de venda de mercadorias sem nota fiscal. Primeiro, quando ele diz que não foi considerado o lucro nas operações. Olha, ele diz isso claramente na sua defesa, não foi considerado o lucro nas suas operações, quando, na verdade, o foi, porque o lucro está dentro do preço de venda. Ora, se ele está dizendo que ele vendeu com lucro, ele não poderia ter vendido abaixo do preço de custo, tá? E esse argumento até piora para ele, porque quando se faz uma precificação de uma mercadoria, leva em consideração o custo, a sua margem de lucro, adiciona, mais os impostos, os tributos sobre faturamento. Então, pioraria a situação dele, né? Pioraria. Se levasse em consideração, e aqui o agente do fisco o fez de maneira correta, de não se arbitrar lucro. Não se tem como, não se dá autoridade a nenhum auditor fiscal arbitramento de lucro, salvo se houvesse essa presunção na legislação. E não essa presunção de se arbitrar lucro, né? Por isso que ele só pegou o preço de custo. Mas mesmo se ele tivesse adicionado esse lucro, aumentaria essa diferença. E veja que ele disse que vendeu com lucro. Bom, se eu digo que vendi com lucro, como é que eu posso dizer, reenquadrar como uma venda abaixo do preço de custo, né? Então, não tem como. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que ninguém faz ajuste de estoque, e essa foi a tentativa da empresa no procedimento de fiscalização, quando o estoque final estava zerado, trouxe um estoque para o fiscal na primeira vez e disse que era 308 mil reais. Depois, quando verificou que ainda remanesceu diferença, tentou trazer um estoque de 2 milhões e poucos reais, que era para cobrir a diferença. Ou seja, a todo momento o contribuinte estava querendo ajustar fisicamente os seus estoques daquelas mercadorias que foram vendidas sem nota fiscais. Não se ajuste estoque, não se ajuste o inventário de 31/12 para efeito de valores, se ajusta para colocar quantidades físicas quando se vende sem nota fiscal. Aí você verifica quanto é que você vendeu sem nota fiscal, vendeu 30 bicicletas sem nota fiscal, vou jogar agora essas 30 bicicletas no estoque final.
e a todo tempo ele está querendo ajustar esse estoque final. Então, duas situações, para mim, demonstram claramente que não há dúvida que foi venda de mercadoria sem nota fiscal. Primeiro, a questão dele dizer que vendeu com lucro. Ora, se vendeu com lucro, está dizendo que mercadorias foram vendidas com lucro. Ele diz isso claramente, porque quando diz que não foi levado em consideração isso. O segundo aspecto é que ele, a todo tempo, tenta ajustar o seu estoque final, 31/12, que é para cobrir a diferença da mercadoria que foi vendida sem nota fiscal. Então, para além, ainda digo, no limite, tem a questão da legalidade, que eu disse logo no início, que são duas condutas distintas, legislada de forma diferente. O artigo 92, parágrafo 8º, o artigo 25, parágrafo 8º. Os parágrafos se confundem, se assemelham, mas os artigos não se assemelham. Então, são duas condutas diferentes. E a segunda é a própria conduta do contribuinte durante o procedimento de fiscalização e durante, né, os seus procedimentos defensórios, né, a todo tempo querendo fazer ajuste do estoque. Ora, só se ajusta estoque para colocar no estoque final aquelas mercadorias que foram vendidas sem nota fiscal. Presidente, eram essas considerações. Eu sempre digo isso ao doutor Sidney, que não se pode fazer uma ilação sem levar em consideração as circunstâncias da autuação e também dos aspectos que são trazidos pelo próprio contribuinte na sua defesa. Né? Estou na dúvida se foi venda abaixo do preço de custo ou venda sem nota fiscal. Está na dúvida? Vamos ler o processo, que no processo as condutas que são praticadas pelo contribuinte, elas nos tiram essa dúvida. Então, presidente, assim como quarta-feira, quando eu expliquei qual era a motivação do contribuinte não ter levado a registro as compras de 3.200.000 e poucos mil reais de mercadorias, e que resultou na compreensão de que efetivamente foi venda sem nota fiscal, também nesse caso, como eu disse, por tudo aquilo que eu falei antes, me parece de forma muito clara, e aí eu não tenho dúvida, é de que nesse caso o que ocorreu efetivamente foram emissões, foram vendas de mercadorias sem os documentos fiscais. Obrigado, doutor Leilson. Doutora Elineide, com a palavra. Doutor Franzé, eu ia falar, mas o doutor Leilson já esgotou o assunto. Era mesmo porque, como eu fico logo depois do doutor Wander, e o meu pensamento é sempre no sentido de que a DRM conduz, sim, a uma omissão de receita e nunca uma falta de recolhimento, mas aí o doutor Leilson tinha levantado a mão e eu não tinha visto. Obrigada, senhor presidente. Senhores, vocês estão aptos a votar no processo? Doutor André quer se manifestar. Doutor André, com a palavra. Obrigado, presidente. Só para manifestar aqui sobre o que o doutor Leilson coloca, realmente o seu esclarecimento, assim, as suas colocações são muito lúcidas e precisas, né, em relação à questão da informação de existir um lucro, e que, portanto, houve a venda da mercadoria, mas, mesmo diante disso, eu peço vênia para entender por não ser possível aplicar a penalidade mais gravosa que tem por pressuposto a venda de mercadoria sem documento fiscal. Peço desculpa porque está tendo uma reforma aqui no vizinho, vocês estão ouvindo. Mas estão conseguindo me ouvir? Sim, estamos. Pois porque nessa situação, esse problema ele é gerado tão somente pelo método fiscal utilizado. Uma empresa comercial que compra mercadorias e revende, o auditor teria que ter a consciência de que o método mais adequado para fazer esse tipo de levantamento é o levantamento quantitativo de estoque. Que aí você não trabalha com valores, você trabalha com mercadorias. Você identifica entradas e saídas de mercadorias registradas, faz aquela equação do método fiscal e verifica e pode afirmar com muita precisão que se há uma diferença, houve entrada ou houve saída de mercadorias essas não registradas através do documento fiscal. Mas, no presente caso, com todas as vendas, eu me inclino realmente a corroborar com a situação dúbia trazida pela assessoria, que, por força do 112,
entendo que impõe a aplicação daquela penalidade menos gravosa. Então, só para fazer esses considerandos aqui, para justificar a nossa manifestação anterior. Obrigado. Doutor André, eu trouxe 2 elementos, né? A questão da venda com lucro e também da tentativa do contribuinte de ajustar o seu estoque final. Isso está muito claro, desde o procedimento de fiscalização até suas peças defensórias. Ajustar o estoque final significa dizer que vendi mercadorias, levantei quanto é que eu vendi e vou colocar essas mercadorias no estoque final, que aí eu igual a equação. Então, não foi só a questão do lucro. O lucro foi só apenas para confirmar que as vendas decorreram com lucro, mas houve todo momento essa tentativa do contribuinte de ajustar o estoque final. Senhor, creio que a matéria está bem debatida, cada um já tem seu pensamento, suas convicções, e creio que nenhum vai conseguir convencer o outro. Vou colocar em votação. Começar pelo relator, doutor Wander, como vota? Senhor presidente, obrigado. Obrigado aqui, doutor Leilson, doutor Elineide e doutor André, por trazerem seus pensamentos, as defesas de suas ideias. No presente processo, eu voto por conhecer do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento. E aqui sim eu vou seguir a mesma lógica do parecer da assessoria processual tributária, aqui também referendado pelo doutor André Carreiro, porque acho que aqui deve sim ser aplicado, ao presente caso, o artigo 112 do CTN, no caso da dubiedade, da dúvida, né? E nesse caso da dúvida, eu sou pela aplicação da penalidade mais benéfica, que é a do 126, parágrafo único, pedindo vênia aos demais conselheiros que entendem de modo diverso, respeitando, deixo aqui registrado, respeitando de maneira bastante relevante os entendimentos firmados e defendidos. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Doutora Elineide. Bom dia. Eu peço... Doutor Wander, falar? Lá em cima. Senhor presidente... Me equivoquei. Isso que eu vou dizer. A doutora Elineide também estava equivocada. Ela é a primeira a votar, mas Porque eu achei, doutor Wander, que o senhor ficava na ponta. Assim. Aí me eu não tenho formato aqui. Eu sou o primeiro a votar dos contribuintes. Desculpa, doutor. Pronto. A senhora é a primeira a votar dos fazendários. Isso. É isso. Aí o doutor Wander falou isso, aí ele falou, eu segui aqui. Mas é o doutor Marcos Mota que vota. Relator, presidente. Doutora Lourdes. Acompanho o entendimento do relator, presidente. Agora a doutora Elineide. Na realidade, eu sou depois da doutora Lourdes, né? Eu peço desculpa aos demais e abro aqui a divergência. O meu entendimento é que aqui não tem como enquadrar em falta de recolhimento, e sim omissão de receita, e aqui, no caso, 126 caput, porque se trata de substituição tributária. Doutor Henrique. Presidente, acompanho o primeiro voto divergente, né, por entender da mesma forma que a doutora Elineide, né, e com base nas explicações aí do doutor Leilson, né, entender que não pode ser aplicado o atenuante do parágrafo único, né, porque essas operações efetivamente não foram escrituradas, né, se na realidade elas nem existiram ou não foram emitidas ou foram emitidas com preço inferior, mas escrituradas é que elas não foram. Então, por esse entendimento, eu voto com a primeira divergente. Doutor Leilson. Presidente, voto com a divergência, só acrescenta o meu pensamento, no sentido de que, para mim, está muito claro, pela tentativa do contribuinte em ajustar seus estoques finais e pelo que ele disse de vender com lucro, que não é o caso de venda abaixo do preço de custo. É, sim, vender o mercadoria sem nota fiscal, tentando ajustar essa diferença no estoque final. Então, acompanha a divergência.
Verificado o empate, já profiro o voto. Doutor André, gostaria de se manifestar? Presidente, só uma intervenção, acho, para você ver, né? Tem um colega aí nosso que sempre diz que só não muda de ideias quem não as tem. Mas o doutor Henrique tocou num ponto bem interessante que me fez refletir, que de fato aqui não importa e não é possível, assim, independente da mercadoria ter sido vendido com ou sem documento fiscal, é fato que se esse documento fiscal foi emitido, né, e que é uma venda abaixo do preço de custo, o que é certo, que se pode precisar, é que esse documento fiscal, se emitido, ele não foi escriturado. Realmente eu não tinha me atentado para esse raciocínio, não. Então, se ele não foi escriturado e a escrituração do documento fiscal emitido é que justifica e possibilita a aplicação da atenuante do parágrafo único, de fato, eu volto atrás na manifestação e acompanho, me manifesto no sentido de manter o caput 126, só para registrar. Obrigado. Obrigado, doutor André. Doutor Wander, quer se manifestar? Sim, senhor presidente, não é nenhuma mudança, é só uma informação, uma informação adicional, que inclusive está até no entendimento do parecerista, do doutor Sidney, em relação à escrituração ou não, porque na realidade ele levou em consideração as vendas que foram escrituradas e que estão registradas na contabilidade, né? Então, houve sim essa escrituração, e aí a dúvida é se essa escrituração aqui foi abaixo do custo ou se teve vendas que não foram emitidas notas fiscais. Então, existe uma escrituração, sim, e que foi levada em consideração na autuação. Era só isso. Obrigado, doutor Wander. Então, verificado o empate, todos já conhecem o meu pensamento, eu também sigo o pensamento do doutor Leilson, no sentido de que, na hipótese, não há que se falar em falta de recolhimento, e sim da venda sem documento fiscal, aplicando o caso, você ter a regra do 126 caput. Esta decisão para o presente processo. Fica designada para a relatora, para a redação da resolução, a doutora Elineide, por ter preferido pelo voto divergente e vencedor. Esta decisão para este processo. Senhores, no intervalo de 10 minutos, retornamos aos trabalhos. Obrigado.